Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Essa armadura protege o cristão contra a ação do inimigo, a ação de Satanás. Portanto, ela é fundamental para a vida espiritual de qualquer cristão ou cristã. Saiba mais acompanhando este vídeo. E eu vou começar mostrando para vocês onde a Bíblia fala sobre essa questão. Está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 11 a 13. Lá, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Algumas coisas a gente consegue perceber a partir deste texto de Paulo. Primeiro, as forças do mal existem. Não há como duvidar disso. Elas nos atacam, são seres espirituais que procuram atacar o cristão. A Bíblia fala que Satanás é como um leão que fica andando em torno da gente, rugindo e esperando uma brecha para atacar. Ele ataca onde? Nas nossas fraquezas. Por isso, a metáfora de armadura é muito boa. Porque o que é armadura? A armadura é uma coisa que o soldado colocava para proteger o seu corpo, as partes frágeis do seu corpo, aquelas partes que, se feridas, poderiam levá-lo à morte. Então, ele se protegia com a armadura para evitar os golpes, os ataques do adversário. E o apóstolo Paulo aqui usou a metáfora da armadura do soldado romano. Por quê? Os romanos dominavam a Palestina no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, e, portanto, todos os judeus estavam acostumados a ver essa armadura. Eles viam soldados todos os dias vestidos com essa armadura. Então, eles tinham uma imagem muito clara do que era essa armadura e para que ela servia. Além do que, todo mundo sabia que essa armadura era muito eficaz, ela ajudava muito os soldados romanos nos combates. Então, a metáfora de Paulo é perfeita. Ele cita os 6 itens que os soldados romanos usavam na sua armadura, que é o capacete, o escudo, a couraça, o cinto, as sandálias e a sua espada. Então, os soldados usavam esse equipamento, essa armadura, esse conjunto de itens para se proteger, se defender e também atacar, revidar os ataques dos inimigos. E Paulo usa essa metáfora dizendo: nós temos que nos proteger do ataque das forças espirituais do mal. E nós fazemos isso usando a armadura de Deus. Quais são os componentes da armadura de Deus? Quais são as partes da armadura de Deus? E Paulo explica nesse texto de Efésios, ele detalha isso. Então vamos lá. Primeiro item, o capacete da salvação. O capacete na armadura romana protegia a cabeça do soldado. No campo espiritual, o capacete significa a proteção da mente, dos pensamentos. Repare, o que temos aí é o capacete da salvação, porque a presença do Espírito Santo, através da aceitação de Jesus pela pessoa, a conversão. A Bíblia fala sobre isso. Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo entra e passa a habitar naquela pessoa, passa a estar presente na vida daquela pessoa, preenche a mente daquela pessoa e, portanto, passa a proteger a mente daquela pessoa de pensamentos inadequados. Tem uma passagem na Bíblia em que Jesus fala sobre possessão. E ele conta que quando uma pessoa que estava possuída, ela é liberta dos demônios que a afligiam. Mas se ela não preenche a casa, ou seja, não preenche a mente dela com o Espírito Santo, os demônios voltam e voltam com muito mais força, com muito mais presença. Então, a mente da pessoa, a casa espiritual da pessoa precisa ser preenchida com o Espírito Santo.
E essa é a imagem do capacete. A salvação, a aceitação de Jesus traz o Espírito Santo para a vida da pessoa e o Espírito Santo passa a preencher a mente da pessoa e ela passa a ficar protegida. O escudo da fé. O escudo na armadura original defendia o soldado de forma ativa. Repara, o capacete e a couraça são proteções fixas, mas o escudo é móvel. Você move o escudo para lá, move o escudo para cá, protege a parte mais atacada naquele momento. Portanto, é uma proteção muito importante, porque ela é colocada no local que está mais vulnerável naquele momento. Então, pode proteger a cabeça, pode proteger o tronco, pode proteger as pernas, pode proteger o que for necessário naquele momento de ataque. O escudo espiritual, o escudo na armadura de Deus, se relaciona com a fé. Jesus nos conta que a fé remove montanhas. Então, tendo fé, a pessoa tem a possibilidade de agir, tem a possibilidade de atuar, de fazer coisas pela fé. E a fé, como eu disse, tem poder. Então, a fé é o escudo da pessoa, é a proteção móvel e de extrema importância. Depois vem a couraça. Na armadura original, a couraça é aquela parte que protege o tronco da pessoa, aquela parte blindada, digamos assim, que protegia o tronco da pessoa contra um golpe. A couraça era importante porque a luta vem de diferentes locais, né? O ataque vem de diferentes locais, e às vezes não dá para mover o escudo, o soldado não conseguia, né, com a sua proteção móvel, chegar para defender o golpe. Então, se o golpe passou do escudo, ele bate na couraça, ele não atinge diretamente o corpo da pessoa. E a couraça protegia os órgãos vitais, o tronco, coração, pulmão, rim, etc. Então, ela era fundamental. Por que a metáfora da couraça? Porque na época de Paulo, na época de Jesus, os antigos acreditavam que os sentimentos da pessoa estavam no coração. Por isso, até hoje a gente fala, a pessoa tem um coração bom, dizendo que ela é boa, ela tem sentimentos bons, porque isso é uma ideia que vinha lá de trás. A gente sabe hoje que os sentimentos não têm nada a ver com o coração, mas na época é o que eles acreditavam. Então, a couraça aí é a metáfora da proteção dos sentimentos da pessoa. Por quê? Porque quando há um ataque, esse ataque pode se dar nos sentimentos. Por exemplo, a pessoa passa a ficar irada, a pessoa fica com raiva, a pessoa fica com inveja. Os seus sentimentos aferem, os seus sentimentos atiram do sério. Então, a couraça ela é fundamental, eu digo a couraça espiritual, a couraça que tem a ver com o cristão andar nos caminhos de Deus. Então, isso gera uma couraça que, mesmo quando o escudo não chega, por exemplo, a fé da pessoa não é suficiente, ou ela não entende que é uma questão espiritual e não age pela fé, ela está sofrendo um ataque que ela não percebe que tem esse cunho espiritual. Então, a couraça protege, a couraça defende. Que couraça é essa? É a defesa que a gente tem pela presença de Deus nas nossas vidas. Por que a couraça da justiça? Justiça na Bíblia em relação a Deus tem a ver com seguir os mandamentos dele, fazer as coisas corretas. Protege a gente, porque impede que a gente tenha sentimentos inadequados, ira, inveja, raiva e assim por diante. A gente é protegido porque passa a ter sentimentos mais santos, mais corretos. E ao ter sentimentos mais santos, mais corretos, a gente passa a ter uma vida melhor. Esse é o papel da couraça. O cinto da verdade. O cinto na armadura romana era fundamental porque no cinto o soldado pendurava um monte de coisas, tanto a espada como outros materiais que ele precisava no seu dia a dia. Tudo era pendurado no cinto. Então, o cinto era importante para compor a armadura do soldado. E também o cinto prendia a veste do soldado, porque naquela época eles usavam aquelas roupas soltas. E a roupa solta, na hora de uma luta, ele atrapalha, ele enrosca, né? Não é bom. Então, o cinto prendia. A Bíblia fala em cingir. O cinto
prendia a roupa da pessoa junto ao corpo, fazendo com que ela não atrapalhasse na luta. Então, o cinto era muito importante. No mundo espiritual, nós temos o cinto da verdade. Por quê? Porque a verdade de Deus, a verdade de Jesus Cristo, ela é fundamental, porque nela tudo pode ser pendurado, tudo pode depender da verdade de Deus, porque a verdade de Deus é absoluta e a gente sabe que a verdade de Deus ela nunca vai passar, ela nunca vai mudar. Então, a gente pode ancorar tudo, pendurar tudo, travar tudo em cima da verdade de Deus, que é o nosso cinto. O quinto item tem a ver com as sandálias. O soldado romano tinha umas sandálias especiais, fortes, que protegiam seus pés, mas que também eram confortáveis. Elas, inclusive, tinham umas aberturas para entrar o ar, não ficar aquilo confinado, etc., gerando doenças ali no pé do soldado. Então, as sandálias, além de proteger, elas não machucavam, elas eram saudáveis. E nós temos na armadura espiritual as sandálias do Evangelho da Paz. O que é que quer dizer isso? Seguir o Evangelho, seguir as boas novas de Jesus, que esse é o significado do Evangelho, traz confiança e conforto na vida do cristão, por causa da certeza da salvação. A gente sabe que se acreditar em Jesus, a salvação virá. Então, isso nos traz confiança, nos traz conforto. É essa mensagem que a Bíblia chama de boas novas. Daí a palavra evangelho, que é boas novas no grego. Então, ter o evangelho na nossa vida é como ter sandálias confortáveis, fortes, que protegem os pés, mas também permitem caminhar, nos permitem estar bem de uma forma confortável. Esse é o papel da mensagem do evangelho. Mas temos também o evangelho da paz. Por que o evangelho da paz? Porque quem aceita Jesus passa a ter paz no coração. E a paz de Deus excede todo o entendimento humano. Então, as boas novas de Jesus trazem a paz. As boas novas geram a paz. E a imagem da sandália também é complementada pelo fato que a sandália aqui, de certa forma, leva o soldado a diferentes lugares. E o evangelho nos leva a lugares que a gente nunca podia imaginar ir. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Nunca imaginei, nunca planejei. Deus me trouxe, me colocou aqui para falar. Então, o evangelho nos leva a lugares que nós nunca podíamos imaginar, como acontece com os missionários, como acontece frequentemente quando trabalhamos na obra de Deus. E o último item da armadura é a espada da palavra de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, o texto fala de Jesus montado num cavalo branco e uma espada afiada sai da sua boca, que lhe permite destruir seus inimigos. Na Bíblia, essa espada é um símbolo da própria palavra de Deus, da própria Bíblia. Isso, por exemplo, está muito claro lá em Hebreus 4:12. Então, essa espada que sai da boca de Cristo, conforme o Apocalipse, que é um texto todo cheio de metáforas, de símbolos, é exatamente uma imagem da palavra de Deus, da força da palavra de Deus, que está presente na vida de Cristo e que também os cristãos herdam. Os cristãos têm a palavra de Deus, seguem a palavra de Deus, usam a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus tem poder. Por isso ela é uma arma de ataque, entre aspas. O cristão não agride o outro fisicamente, mas o cristão ataca o outro falando do que Deus nos diz, falando as verdades de Deus que estão registradas na Bíblia. Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus é a arma de ataque do cristão. É o item que complementa a armadura do cristão que lhe permite resistir ao ataque do mal e permite revidar os ataques sofridos. É exatamente usar a palavra de Deus, dizer para aqueles que nos atacam: olha, Deus não permite isso, Deus não quer aquilo, Deus mandou fazer isso não é a vontade de Deus. Essa é a nossa arma de ataque, porque a Bíblia é clara, a palavra de Deus tem poder. Concluindo, você deve usar a armadura de Deus, deve usar esses 6 itens para se proteger do ataque do mal, porque o mal ataca, o mal quer nos ver destruídos, a Bíblia é clara sobre isso. E a nossa proteção é a armadura de Deus, conforme o apóstolo Paulo
nos contou e nos explicou. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos divulgue para amigos e parentes, porque tudo que queremos é falar da palavra de Deus e queremos que isso seja conhecido pelo máximo de pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.